O quê? Remédio para artrite. Que tem um remedinho pra emagrecer, hein? Pode ser também. Ele dá patadas. Tá quase precisando, Peter. Renan não é fraco. Cara, eu vou te tirar daqui, isso, vamos sério. Ou você... Todo começo tem que me irritar, cara. O que foi isso? Foi isso. Ah, eu só quero que você saiba o seguinte, Garcia Júnior. Fala. Você é diretor na dublagem, aqui não. Ah, tá, não, tá. Então, Isso é pra eu ficar com medo de você? É isso? Lógico, não conseguiu. entendi. Não. Tô ficando apaixonado. Não, peraí, vou chegar um pouco mais pra cá. Tá vendo como assusta muito mais? Aí é que fica bom o negócio. Ele quer botar medinho. Ele quer botar medinho. Ele quer botar medinho. Peraí, pô! E aí, galera, Trunks, Peter aqui e... O que é isso? Você tem que falar quem é você. Ah, eu tenho que falar quem sou eu? Eu sou filho da minha mãe, da meu pai. Que merda. E aí, galera, Trunks, Peter aqui e... Garcia Júnior. Aí, Garcia Júnior. Vocês sabem quem é Garcia Júnior? Não. Esse cara que tá aqui do meu lado. Exatamente. Cabe a mim explicar. Eu prefiro que ele explique, mas tudo bem. Simplesmente, cara, vocês já viram ele várias vezes, ouviram ele várias vezes, com certeza. Porque assim, além de ator, ele é dublador, um dublador, tipo, muito conhecido. Muito casca grossa. Quem que ele dublou? Diz aí quem que você já dublou. Arnold Schwarzenegger. Putz, o Arnold, MacGyver. O He-Man. He-Man, cara. O Pica-Pau quando eu era criança. Isso pra mim é surreal. Porque olha a voz do Garcia Júnior. O Pica-Pau. Hoje é impossível pra você. Que cara mais engraçado. Não dá mais, tem que aumentar o pitch, tem que acelerar o pitch. É impossível, né? Não dá mais. Sai a voz do Smurf Gênio. Verdade. Então é o seguinte, mas assim, se você tivesse que dizer qual é o personagem mais mito que você dublou, que mais te lembram, seria o He-Man? Acho que sim, né? O He-Man ou o Schwarzenegger. Eu acho, eu falo por mim. Eu gosto muito do He-Man, mas pra mim o MacGyver foi muito marcante. Por tudo que aconteceu na época. Eu achava o MacGyver, assim, excepcional. E eu sabia, e assim, só pra dizer pra você, que você foi a primeira pessoa que eu não sabia o nome, mas eu sabia quem era você toda vez que você aparecia. Caramba, é a voz do Arnold, a voz do MacGyver, a voz do He-Man. E aquela voz a gente associava, né, cara, com a mesma pessoa. Foi a primeira vez que eu percebi que eu reconhecia a pessoa pela voz. E, pô, eu era garotinho. Sim. Tô te falando. Não, tudo bem, eu sou velho, eu sei disso. Não, mas você também era garoto, você dublava o He-Man com quantos anos? 17. Porra, cara, olha a voz que ele tinha quando... Pelos poderes de Grayskull. Eu quero uma rosca! É porque você começa com Adam, depois migra pra He-Man. Exatamente. A gente começa assim, mais, né, aquele cabelinho Chanel, Vanusa e tal, não sei o quê. E aí começa a engrossar. Aí passa pra Peter. Começa com o Renan, passa pra Peter. Isso, É mais ou menos assim. Eu não entendi essa aí. E aí, beleza? E agora é o seguinte, olha, a gente sabe o seguinte, que no final dos desenhos do He-Man sempre tinha aquele conselho. Sim. Né? Você traduzia o conselho mesmo ou você inventava? Não, cara, aquilo ali era do desenho, né? Era parte do desenho, eu não inventava nada. Mas não. será que não tinha nada, alguma coisa tipo muito americana? Que não combina com o Brasil? Não, cara. Que você era obrigado a dar uma brasileirada no conselho? Não, de jeito nenhum, porque é complicado você começar também a subverter muito a obra, né? Ficar colocando coisas que, principalmente assim, porque um conselho, eu lembro que tem um que todo mundo sempre fala, que era coisa de não tocar nas crianças, ou as crianças não Com serem certeza, não vai tocadas. tocar na criança. Não, exatamente, mas assim, mas tinha esse tipo de coisa que era um conselho, assim, meio forte, né? Meio... É verdade. Um negócio muito radical. Assim, meio que algumas pessoas ficavam chocadas, assim, tipo, nossa, mas precisa falar isso. Isso num num desenho, que raio de conselho Exato, é mas é esse? legal, né? Porque muitas vezes é uma coisa que realmente ninguém toca nesse assunto e acaba sendo tabu e infelizmente as coisas acontecem exatamente quando as coisas se tornam tabu, né? Com certeza. E assim, mas você já precisou com certeza abrasileirar algumas dublagens. Ah, sim. Né? Você, olha, isso aqui não vai encaixar, a gente tem que brasileirar isso aqui. Sim. Imagina. Então é o seguinte, você sabe que, né, na internet rolam os memes do... O He-Man é o cara mais, digamos assim, um dos maiores mitos do bullying, né? Digamos assim, né? O Renan tá fazendo assim, né? Não você, não com a tua voz, mas o He-Man... Não, cara, mas não tem problema nenhum também. Assim, é normal, ué. Porque Tá preparado pra dublar o He-Man se tiver um filme dele hoje, atual? Pô, claro. Sim. Com o Terry Crews? Seria um barato, claro. Olha aqui. Eu tenho direito a escolher quem vai fazer? Não, é esse cara aqui, ó, dá uma olhadinha. Pô, sensacional, cara. Ele porque assim, Eternia deve ter. Acho que tem 2 sóis em Eternia, né? Tem. Então. Verdade, pô. Pô, se o cara ficar laranja, é muito melhor ele ficar preto do que laranja. Eu também acho. Mais natural. Mais natural. E se fosse laranja, poderia ser o Trump. Exatamente, Né? tá vendo? Agora é o seguinte, olha. Vou te passar alguns aqui, só pra gente ver como é que você seria... dando os conselhos aqui. Eu vou aumentar aqui.
Antes de falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de desistir, tente. Antes de ir ao banheiro, veja se tem papel. Agora a pergunta é o seguinte: você já dublou com vontade de ir ao banheiro? Cara, não que eu me lembre. Porque basta ir no banheiro antes, né? Sim, depende, né? Se estiver no meio da fala e tal, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas acho que sim, é só ir ao banheiro. Assim, para aí, como é gravação, tá tudo certo. Lógico, Aqui lógico. você tá com vontade de ir ao banheiro? Não, eu já tive. Mesmo assim, como eu sei que o meu vídeo tem só 10 minutos, eu me seguro, não tem problema. Ô, Peter, Oi. aproveita e conta a história do vôlei. Beleza, vamos lá. Olha aqui, ó. Você conhece os memes dos boletos? Não. Meme do boleto é o seguinte, essa geração nova, né? A geração tipo o Renan Ribeiro, que tá aqui. Ele gosta de mostrar que tá pagando boleto na internet. Ah, entendi. Tira onda que paga as contas, sei. né? Então eles estão fazendo assim, eu pago um boleto. Meu pai deposita o dinheiro pra mim e eu vou lá e pago as contas. Ah, eu só queria poder dizer isso a todo mundo. É, mais ou menos isso. Sei. Aí. A mãe de vocês sabe que vocês ficam reclamando e fazendo memes sobre boletos na internet. Sendo que vocês não pagam nem o crédito que tem no celular de vocês. Tá vendo? Isso realmente tá acontecendo hoje. Verdade é essa. Qual o conselho que você tem a dar pra esses moleques que estão fazendo memes de boleto? Comece a pagar o seu boleto. De verdade, né? Essa é muito boa. Vou fazer assim, ó. Ah, melhor. Melhor uma pedra no caminho do que duas nos rins. Então, beba água. Agora uma pergunta. Você acha que isso caberia no desenho do He-Man? Cara, eu acho que caberia, não é? Mas beba água, acho Beba que água é super legal, Eu claro. acho isso aqui mais válida do que ela não toque nas crianças. Cara, que ela achei tétrica. Eu preferiria beba cerveja. Não, porra, não pode beber cerveja. Mas assim, pra criança não pode. pra criança não pode, beba cerveja. Beba cerveja. E não toque nas crianças. Exatamente. E principalmente depois de beber a cerveja. Dá uma cadeia. Pare de colocar a culpa nos signos e aceite que você é chato mesmo. Essa é pra você. É você mesmo. 2 horas depois. Você acredita em signo? Eu acredito. O meu é minhoca. Hã? Minhoca. Não existe minhoca. Minhoca existe no horóscopo. Mas você pensou nem signo. Não. Horóscopo tailandês existe. Eu sou minhoca. E no português? No português, eu acho que eu sou. Deixa eu ver. Eu sou peixe-espada. Não, cara, porra, tá. Bom, tá tudo errado isso aí. Na vida, tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco. Na sopa, é muito. Ah, achei maneiro. Bom conselho. Já pegou alguma sopa, né, com cabelo? Não, enfim. Pô, claro. Você perde até mais se vir com pouco, né? Não peço mais não, mas já peguei, cara. Você nunca tomou uma sopa e achou um cabelo na sopa? Não, porque eu não gosto de sopa. Ah, E entendi. se eu achar cabelo na sopa, putz, grila, cara, na boa. Não. Você não acha cabelo na sopa nem na cabeça, né, Peter? Se você não viu ninguém importante hoje, dá pra usar a mesma roupa amanhã. É o que eu estou fazendo agora. Que nojo. Exatamente. Exatamente. Tá bom. Conselhos do He-Man. Na história de hoje, vimos que a pessoa que tem mau hálito é a única que não aceita uma bala. Eu tô com mau hálito? Não tá. Se tivesse realmente, eu não Eu falaria não nada. aceitaria Mas, uma bala. Peraí, agora... Você já dublou com alguém que tem mau hálito? Sim. E o cara do seu lado? Sim. Você ofereceu bala pra ele? Não. Mas se oferecer, você não ia aceitar? Não, exatamente, eu sou educadinho. Mamãe me ensinou a não fazer isso. Você segura a onda e fica Verdade. feliz. Vai passar. Eu já falei, eu tive que falar pra uma pessoa que tava com mau hálito. Só que eu não tinha como falar, eu virei pra pessoa e falei assim, olha, sua língua morreu. Às vezes é melhor você ficar quieto e deixar que as pessoas achem você um idiota do que abrir a boca e dar a elas a certeza. É um conselho bom, cara, do He-Man. Sensacional. De verdade, produção, essa aqui eu gostei. Cara, isso é uma coisa muito importante nos dias de hoje, que todo mundo tem voz, né? Que a internet deu voz a todo mundo. É. Então, o conselhozinho bom esse, hein? Esse é bom demais, cara. E assim, engraçado que no He-Man você não deixava a voz caricata, era a sua mesmo. É, um pouco mais Talvez no... aguda no Ada, um pouquinho mais É isso que eu ia falar, né? você diminuía um pouquinho, botava aguda numa e impostada na A minha outra. é um meio tom entre os dois. É um Talvez a voz de MacGyver. Você acha que então no do Arnold também você impostava? No Arnold também, uma coisa um pouco mais dura, né, cara? Porque aquela coisa, em inglês ele tem aquele sotaque austríaco e tal. Get out of here! Get out of here! I'm Exatamente. the governor from California. Exatamente. E assim, quando tinha porrada no filme, você dublava os sons da Ah, porrada? sim. Ah, tem que fazer isso? tem. Ah, mas por que não pode deixar o do cara? Não, porque aí é que tá, porque o outro música e efeito é diferente. Entendi. Sacou? Que nem aqueles filmes antigos que a gente tava vendo o cara falando, de repente o cara começa a cantar e fica uma música lá no fundo. Exatamente. Isso não existe mais hoje. A gente espera que não, né? E gostaríamos, inclusive, que não tivesse existido, mas É verdade, às vezes acontece.
Vocês precisam parar de odiar as pessoas pela opinião política e voltar a odiá-las pelo gosto musical. Olha, Até a amiguinho. próxima, amiguinhos. Até a próxima, amiguinho. Hoje em dia você sabe que muita gente perdendo a amizade por conta de opinião política, que é muito feio, amiguinho. Não faça isso, não. Já teve época de rock com funk, né? Sim. Você não gostava da pessoa por... Aliás, antigamente era isso. Que a gente sempre procura um motivo pra não gostar de uma pessoa. Exatamente. Hoje em dia é política, mas já teve a época da música. Eu já não gostava das pessoas que eu não gostava de funk, mas isso mudou, né? Hoje em dia eu não suporto. Mas olha só. Não adianta colocar frases em inglês no Facebook para fingir que é inteligente e na rua falar imbigo. Entendeu? Mortandela. Mendigo. Mindingo. Mendigo, é verdade. Crescimento. Lagartixa. Estrupo. Estrupo é ótimo, cara. Estrupo. E escrever com certeza. Junto. Ah, com certeza. Não, e com N, né? De preferência. Com N, com certeza. Com certeza. Com certeza. Cara mais engraçado. E dublador que fala errado? Cara, essa é uma dúvida que realmente eu tenho, muita gente tem. Nós não Dublador que fala errado. Nós não falamos. Não, você, cara, você é um cara que é bem postado e não tal. falemos errado. Tá bom. Olha só, tudo bem, esquece o cara que fala errado, que eu tô me expressando errado. Tô realmente falando errado. Olha, pra mim entender o que você tá falando, começa a falar uma coisa certa, porque a gente não falemos errado. Eu não tô entendendo. Tô entendendo. Assim, olha só. A pessoa que tem muito accent, muito sotaque. Como é que você faz pra resolver isso? Sotaque depende, cara. Porque Aquele sotaque do interior, por exemplo, fala igual o Marcel ali que... Você fala não. porta, você fala dente Mas eu quente, uso leite o quente. Sim, mas olha só, cara, eu acho isso genial. Eu não acho ruim a coisa do sotaque. Mas a gente não vê isso em filme. Você não vê um cara falando, abre a porta. Não. Vê sim. Só se for um filme Não, caipira. Não, desculpa. Nos filmes que eu dirigia quando estava na Disney, eu sempre fazia questão de colocar sotaques regionais, ou do Rio Grande do Sul, ou do Nordeste, ou de Minas Gerais. Sempre fiz isso. Caramba, eu não porque o consigo Brasil lembrar. É muito maior, cara. Não eu sei, mas... Sempre tem, claro que em papéis pontuais, exatamente para não chocar o público, porque o público às vezes fica, né, meio... Mas eu acho que essa homenagem aos regionalismos do país... Eu acho são legal, acho importantíssimos. válido, mas Porque por exemplo... Por que é certo falar porta ou porta? Não, Que horror, garoto. Porta ou porta. o cara tá debochando carioca, hein, rapaz? Não, E rapaz, você também não. tem um pouco de carioquês. Então, mas veja bem, eu não tô debochando de ninguém, eu tô falando que tem lugar pra porta, tem lugar pra porta e tem lugar pra porta. Tem, acho. Tem lugar pra todo mundo. Mas eu tenho Porque o Brasil é tudo isso, meu irmão. É verdade. meu irmão. Meu irmão, é nóis. Chavou. Brasil é Mas tudo assim, isso, o que eu entendeu? tô falando, Garcia, é o seguinte. Imagina, por exemplo, o 007, eu vou sacar minha arma. Ué? Mas E por você tá não rindo? pode Por que você sacar riu? arma? Não Por que sei. não pode sacar arma? Mas ele pode pode sacar sacar, arma. pode sacar. Ué. Eu tô te falando, sim, perfeitamente normal Você- para no pra Brasil. pensar o seguinte. Mas o 007 ele não tem o 007. sotaque. Então, não, tem. O Sean Connery tinha um puta sotaque escocês. Paulista. Não. Não, Sean Connery Mas sim. então, É. então vamos falar sobre... nem é muito escocês, uma coisa meio... É. Né? I'm for King and Country. I'm your majesty. Né? Então, assim, o sotaque... E ele nunca tirou aquele sotaque. As pessoas diziam, não, mas olha... Não, era o charme dele, eu achava. E ele falou assim, não. Então, personalidade, cara, é um negócio que é muito importante nesse lance. E eu acho que o regionalismo do país é muito importante. A gente tem que parar de ser jeca nesse sentido, de ficar falando, mas o sotaque... cara, cada região tem uma forma de falar, isso é muito legal. Tudo bem, calma. Deixa eu tentar explicar. Eu concordei com você até certo ponto, aí você me corrige aí. Por exemplo, você tá num filme. Sim. Então eu imagino que seria a tradução de um determinado local do Brasil. Certo. Se é pra deixar o personagem principal baiano, tem que ser todo mundo baiano. Tá. Se é pra deixar o personagem principal, sei lá, por exemplo, do sul, lá do Rio Grande do Sul, tem que ser todo mundo Então, Rio Grande do Sul. sim ou não? Sim, ok. Seria o Mas, assim, 007 falando, vou atirar em você, tchê. Não, é barbaridade, mas... Barbaridade, tchê, vai morrer? Mas vai levar um balaço no meio da cara, tipo... Pô, Play, vamos comer um churrasco? Mas é claro, cara. Mas o que eu tô falando é o seguinte, não... Ai, uma barata! É uma bosta. Esse é outro tipo de sotaque. Eu compreendo perfeitamente o que você está falando. Mas assim, essa coisa de você ter essa riqueza de regionalismo no Brasil é muito bacana. É que a gente não está acostumado a exercitar isso. E na verdade existe concordo. uma impessoalidade também que deveria imperar, mais ou menos, na questão da comunicação. Exemplo, antigamente, mesmo o Carlos Lacerda, por exemplo, que era carioca, se não me engano, mas assim, viveu a vida política, a maior parte da vida política no Rio. Mas ele falava povo do Rio de Janeiro, do Rio. Isso era coisa Não de era locutor antigamente, né? também de locutor, mas era a forma... Na trave! Era a forma de se comunicar em público. Então existia uma forma impessoal de você tirar os sotaques. Eu, por exemplo, quando dublo,
Eu tenho um sotaque naturalmente carioca pela minha vida toda passada no Rio de Janeiro, falando informalmente. Mas quando eu tô dublando e tal, você não vai ouvir o MacGyver falando então eu cheguei lá e peguei aquela bomba e... Entendeu, meu irmão? Ô, meu irmão, tudo bem e tal, não sei o que, não. Não, é sabe, tem uns S's limpos, assim, Mas então, paulistas você tentou e mineiros. neutralizar. Sim, e os R's cariocas, porque eles são mais suaves do que o porquê, né? Por quê? A porta. Ou Fecha a porta. Ou porta. Porta também é legal, porque porta pode ser também, nós podemos Americano. colocar mais próximo de onde está o dinheiro. Né? É verdade. Então a porta não é só do interior, né? É também dos caras que mandam dinheiro pra cá. Né? Exatamente. Exatamente, claro. Garcia, tem alguma mensagem pra galera pra seguir você? Manda uma mensagem aí, vai. Até a próxima. Amiguinhos. Deixa o like, galera. O link tá na descrição do canal do Garcia e das redes sociais dele também. Obrigado de coração, Garcia, por participar do canal aqui. Exato. Tamo junto sempre. Você Puxa sabe que aqui, eu ó. te sigo, hein? E te acompanho e gosto muito do teu trabalho, cara. Só queria deixar isso aqui Registrou. registrado. Puxa aqui em cima. Só puxar. Isso.